O grito atravessou a casa inteira, como uma faca rasgando o silêncio. Senhora, não beba isso! A voz de Rita ecoou tão forte que parecia ter sacudido as paredes do corredor. Dona Olívia, deitada em sua cama, apoiada por 2 travesseiros altos, para conseguir respirar melhor, congelou com a xícara a poucos centímetros dos lábios. Suas mãos frágeis tremeram, derramando uma gotinha de chá no lençol branco. O quarto era amplo, iluminado por uma janela lateral, onde a luz da tarde entrava suave. Mas naquele momento tudo parecia menor, sufocante, pesado. Rita surgiu na porta do quarto ofegante, com o rosto apavorado, o peito subindo e descendo como se tivesse corrido do outro lado da casa até ali sem respirar. Os olhos dela, sempre tão doces, agora estavam arregalados de puro desespero. Aline, que estava em pé ao lado da cama segurando uma bandeja prateada com um sorriso ensaiado, congelou. O sorriso sumiu instantaneamente, como se alguém tivesse apagado o brilho dela com um toque. A bandeja quase escorregou de suas mãos. Rita! A voz de Aline saiu num misto de surpresa e indignação. O que é isso? Você ficou maluca? Mas Rita não olhou para ela. Não olhou para ninguém. Só continuou olhando para Dona Olívia, como se aquela cena estivesse acontecendo em câmera lenta e ela fosse a única pessoa capaz de impedir algo terrível. Por favor, Rita implorou, a voz trêmula. Não beba esse chá, senhora. Não beba. A xícara ainda estava no ar, sustentada por mãos que tremiam demais para segurar qualquer coisa por muito tempo. O vapor subia, leve, quase inocente. Mas aquele pequeno detalhe, aquele algo invisível no fundo da xícara, fez o estômago de Rita se revirar de pavor. O barulho de passos apressados veio do corredor. Henrique apareceu na porta no mesmo instante, ainda suado da corrida matinal, segurando o celular na mão. Ele tirou os fones de ouvido sem entender nada, parando bruscamente quando viu a cena no quarto. Sua mãe pálida, sua esposa imóvel, a faxineira em absoluto desespero. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com a respiração acelerada. Ninguém respondeu. O silêncio se tornou tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio digital na parede. Aline tentou recuperar o controle da situação, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Um gesto automático quando estava nervosa. Amor! A Rita entrou gritando do nada. Ela está tendo algum surto, disse ela rindo nervoso, tentando transformar um desastre iminente em uma inconveniência doméstica. Mas Rita deu um passo à frente, entrando totalmente no quarto. Não é surto, Sr. Henrique, eu juro, eu vi. Dona Olívia, ainda em choque, sentiu a mão estremecer. A xícara balançou perigosamente. Henrique se aproximou da cama. Mãe, deixa eu pegar isso. Mas a voz de Rita cortou o ar novamente. Não toca nisso, por favor. Henrique parou no meio do caminho. Aline abriu a boca escandalizada. O quê? Você está completamente fora de si. Rita, suando frio, apertou o avental. As lágrimas começaram a brotar sem que ela percebesse. Eu não queria me meter, senhora. Tinha medo de perder meu emprego. A voz dela falhou, quebrando. Mas eu não posso deixar a senhora beber isso. Henrique olhou para ela confuso. Rita, o que você está insinuando? Ela respirou fundo, engoliu seco e disse: Eu vi a senhora preparando esse chá, dona Aline. Eu vi o que tinha no fundo da xícara antes de misturar. Aline empalideceu. Foi tão rápido que parecia que toda a cor fugiu do rosto dela. Seus lábios ficaram brancos. Henrique olhou para a esposa, depois para Rita, depois para a xícara. Mãe, ele murmurou, larga essa xícara, por favor. Com muito cuidado, Dona Olívia abaixou a mão até a xícara tocar o pires com um clink seco. O clima ficou sufocante, pesado, cheio de algo que ninguém ousava nomear. Rita respirou fundo, recuperando um pouco do ar, e então murmurou, Eu preciso contar o que aconteceu antes disso. Tudo, desde o começo. Henrique ficou imóvel. Aline baixou os olhos. Dona Olívia levou a mão ao peito, sentindo a respiração falhar.
O vento que entrou pela janela mexeu lentamente a cortina, como se até o ar estivesse aguardando a verdade. E então, a história começou a ser contada, mas ninguém ali estava preparado para o que viria depois. A história de como aquela xícara chegou às mãos de Dona Olívia não começou naquela tarde. Começou semanas antes, quando coisas aparentemente pequenas começaram a mudar dentro daquela casa enorme. Coisas que ninguém percebeu, ou fingiu não perceber. Tudo começou no dia em que Henrique voltou de uma viagem a Brasília. Ele mal tinha tirado a gravata quando encontrou a esposa arrumando a mesa para o jantar com um sorriso impecável, desses que parecem ensaiados. Amor, Aline correu para abraçá-lo como se estivesse ansiosa pela presença dele, finalmente em casa. Henrique retribuiu o abraço cansado, os ombros pesados. Ele olhou em volta, notando que a casa estava impecável, cheiro de comida fresca, velas acesas, uma música baixa tocando piano. "Onde está minha mãe?", perguntou jogando a pasta no sofá. "No quarto", respondeu Aline, como quem fala de alguém que não se importa. "Ela passou o dia cansada, meio lenta, sabe? Acho que está entrando numa fase mais sensível." Henrique franziu o senho. "Sensível? Como assim?" Aline soltou um suspiro profundo, daqueles que servem para criar clima. "Amor, eu não queria te preocupar, mas ela anda tão esquecida, dispersa, meio confusa. Chegou a derrubar uma tigela hoje. Ficou parada olhando para a pia como se estivesse perdida." Henrique arregalou os olhos. "Sério? Minha mãe sempre foi tão forte." Aline colocou a mão no ombro dele com uma expressão carregada de "Eu estou aqui por você. Eu sei, e é por isso que eu fico tão triste por ver ela assim. Eu tenho feito de tudo para cuidar dela. De verdade, era mentira, mas naquela época ninguém desconfiava." Naquela mesma noite, Rita estava lavando a louça quando ouviu um estalo seco no corredor. Correu para ver o que era e encontrou Dona Olívia encostada na parede, respirando fundo. "Dona Olívia!" Rita correu até ela. "A senhora está bem?" Tô só um pouco tonta, filha." Era o começo, o primeiro sinal, a primeira queda de energia que não fazia sentido para uma mulher tão lúcida. Rita segurou o braço da idosa e a conduziu até o quarto. Enquanto ajudava-a a ajeitar os travesseiros, percebeu algo estranho. Dona Olívia tremia um pouco. Nada exagerado, nada alarmante, mas tremia. "A senhora comeu direitinho hoje?" "Comi sim", respondeu a idosa, ainda ofegante. "Aline trouxe um chá mais cedo. Disse que era bom para relaxar." Rita não respondeu, mas algo dentro dela registrou aquela frase. Nos dias seguintes, Aline começou a se aproximar da sogra com uma gentileza artificial, calculada. Sempre com um sorriso discreto, sempre com palavras doces, sempre com um oferecimento novo. "Fiz seu chá preferido. Trouxe uma vitamina. Preparei uma sopinha caseira. Sentei aqui com você para te fazer companhia." Era perfeição demais para quem nunca demonstrou grande afeto. Henrique, vendo aquilo de longe, ficava emocionado. "Amor, você é incrível", ele dizia para Aline. "Minha mãe tem sorte de ter você." Aline sorria, tímida, tocando o braço dele. "Eu só quero fazer o melhor para sua família." Enquanto isso, Dona Olívia, mesmo sendo bondosa, começou a se sentir observada. Era como se cada movimento dela fosse estudado, como se Aline estivesse esperando algo, ou testando algo. Rita, sempre presente, percebia que a velha senhora ficava cada vez mais cansada após certas bebidas. Notava o olhar perdido, a respiração mais pesada, o corpo mais fraco. E o que mais doía em Rita era o modo como Aline tratava a sogra quando ninguém olhava, ou quando achava que ninguém olhava. Pequenas farpas, cutucadas, insinuações, um desprezo disfarçado. "A senhora devia se cuidar mais, viu?" dizia Aline num tom doce, porém pontudo. "Ficar confusa assim na sua idade é normal, mas pode piorar." Ou "Cuidado, Dona Olívia, não derrube nada hoje, tá? Você anda tão desatenta." Ou ainda, "Me avisa se precisar de alguma coisa.
Mas tenta não me chamar toda hora como ontem, tudo bem? Mas quando Henrique entrava no quarto, oi, sogrinha, como a senhora dormiu? Trouxe seu chá fresquinho feito com carinho. Hoje vou passar a tarde aqui, viu? 2 faces, 2 mundos, uma mentira perfeita. Naquela semana, Dona Olívia começou a sentir dores de cabeça fortes. Acordava tonta, dormia exausta e nunca se recuperava. Henrique achava que era a idade. Aline dizia que era cansaço emocional. Rita não achava nada disso. Ela observava, guardava, processava. E foi aí que tudo começou a tomar forma dentro dela. Algo estava muito errado. E sem perceber, a casa inteira caminhava lentamente para o momento em que Rita teria que gritar: Senhora, não beba isso! A piora de Dona Olívia não veio de um dia para o outro. Ela veio como uma sombra que vai cobrindo lentamente a luz de uma casa. Primeiro pelas manhãs, depois pelas tardes. Até que, em pouco tempo, parecia que a vida da idosa estava sendo engolida por um cansaço inexplicável. Na segunda-feira, Rita estranhou que a idosa demorasse para levantar. Normalmente, às 6:30 da manhã, ela já estava sentada na cama, passando creme nas mãos, sempre sorrindo. Mas naquele dia, quando Rita entrou no quarto com o cuidado de sempre, encontrou Dona Olívia deitada, os olhos meio abertos, mas sem brilho. Bom dia, Dona Olívia, disse Rita suave. Dormiu bem? A idosa demorou alguns segundos para responder. Dormi, mas acordei pesada, filha. Como se tivesse corrido a noite inteira. Rita franziu o senho. Quer que eu prepare um café leve? Não, a Aline disse que hoje ia trazer um chazinho especial, murmurou a idosa, com a voz arrastada. Rita sentiu o estômago embrulhar, sem saber por quê. No final da manhã, Aline apareceu no quarto com uma bandeja bonita decorada com flores. Bom dia, sogrinha, disse com doçura ensaiada. Trouxe seu chá calmante. Você vai amar. Rita estava arrumando o guarda-roupa quando ouviu a frase. Virou-se de imediato, disfarçando a tensão. Aline aproximou a xícara da idosa como se estivesse oferecendo amor em forma líquida. Esse aqui vai te fazer descansar melhor, sussurrou a nora. Você anda tão desatenta. Dona Olívia sorriu de leve. Obrigada, minha filha. Rita observava de longe, quieta. Havia algo errado naquela xícara. Ela sentia. Naquele dia, depois do chá, Dona Olívia passou a tarde inteira grogue. Dormia e acordava como se estivesse flutuando. A respiração lenta demais, os olhos pesados, o corpo mole. Aline entrou no quarto à noite, olhou a sogra apagada na cama e, antes de sair, murmurou. Tadinha, assim ela não dura muito. Rita ouviu e congelou, mas ficou quieta. O medo de perder o emprego ainda era maior que a coragem. Na terça, Henrique viajou de novo e ligou para casa mais tarde. Como a mãe está? Aline fingiu preocupação. Ai, amor, pior. Tão fraca. Tô cuidando dela do jeito que dá. Henrique suspirou, cansado. Eu volto quinta. Vem com calma, disse ela. Eu cuido de tudo aqui. E desligou com um sorriso que não tinha nada de amoroso. Na quarta, a piora foi ainda mais nítida. Rita encontrou Dona Olívia sentada na cama com dificuldade para segurar uma caneca. Deixa que eu te ajudo, Dona Olívia. Filha, não sei o que está acontecendo comigo, murmurou ela. Eu era forte, eu fazia tudo sozinha. Mas a senhora continua forte, Rita disse segurando a mão dela. Só está cansada. A fala seguinte da idosa fez Rita arrepiar. Às vezes, acho que estão querendo que eu pare de incomodar. Rita engoliu seco. Quem, Dona Olívia? Sei lá. Ela suspirou cansada. Talvez seja coisa da minha cabeça. Rita não respondeu, mas aquilo ficou rodando nela o resto do dia. No fim da tarde, aconteceu algo que mudou tudo. Rita estava no corredor recolhendo roupas do varal quando viu Aline passando com uma xícara na mão. Era o mesmo modelo prateado que ela sempre usava para levar chá à sogra. A nora não percebeu a presença da faxineira. Entrou na cozinha, abriu a gaveta de temperos que ninguém além de Rita mexia e tirou um pequeno frasco transparente.
Rita ficou estática, com o coração disparado. Aline abriu o frasco, jogou uma quantidade minúscula de algo no fundo da xícara e mexeu com delicadeza, antes de completar com o chá. Rita tapou a boca. Aline, com a xícara já pronta, ajeitou o cabelo, colocou um sorriso no rosto e saiu do cômodo com a bandeja. Rita ficou paralisada por alguns segundos. Depois pairou sobre ela uma certeza horrível. O problema não era a saúde de Dona Olívia. O problema era o que estavam dando para ela. Naquela noite, Rita quase falou, quase. Mas quando passou pela sala e viu Aline deitada no colo de Henrique, rindo enquanto ele dizia: "Você é a melhor coisa que aconteceu para minha mãe. Eu tenho tanta sorte." Rita teve medo. Medo real. Medo de ser chamada de louca. Medo de perder o emprego. Medo de causar uma separação. E se eu estiver enganada? E se eu estiver vendo coisa? E se eu acabar com a vida de alguém inocente? O peso da dúvida calou sua voz. Na quinta, cedo antes de Henrique chegar, Dona Olívia desmaiou, enquanto tentava se levantar da cama. Rita correu desesperada. Dona Olívia! Dona Olívia! A velha senhora abriu os olhos devagar, confusa, sem forças. "Filha, o que aconteceu?" Rita segurou a mão dela forte. "A senhora precisa parar de tomar aquilo que estão te dando." Dona Olívia mal ouviu. Foi nesse dia, nesse exato momento, que Rita percebeu que ou ela falava, ou Dona Olívia não resistiria mais uma semana. E então, no fim da tarde, quando Aline entrou no quarto com mais um chá calmante, Rita viu algo na superfície do líquido que fez seu sangue gelar. Foi ali que o medo virou coragem. Foi ali que o destino da família mudou. E foi ali que a história caminhou direto para o grito que ecoou pela casa. "Senhora, não beba isso!" A sexta-feira começou estranha, como se a casa estivesse respirando tensão. O céu estava nublado, o ar mais pesado, e até os barulhos da rua pareciam abafados. Rita sentia no corpo que algo estava prestes a romper. Era como se a casa estivesse segurando um segredo grande demais. Dona Olívia acordou ainda mais debilitada. O rosto pálido, os olhos fundos, a fala arrastada. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. "Filha", disse ela com a voz baixa quando Rita entrou no quarto. "Tô com um gosto metálico na boca." Rita congelou. "Metálico? Como assim?" "Não sei", murmurou a idosa. Como se fosse ferrugem." Rita engoliu seco. Esse sintoma ela não conseguia ignorar. "A senhora tomou alguma coisa antes de eu chegar?" A Aline deixou um chá na mesa, disse para eu tomar antes de levantar. Rita fechou os olhos, contendo as lágrimas. "Dona Olívia, não toma mais nada que deixarão na sua cabeceira, por favor." "Mas por quê? Só confia em mim." A idosa ficou em silêncio, e aquele silêncio foi como um pedido de socorro mudo. Quando Henrique chegou no meio da manhã, Aline desceu as escadas com o timing perfeito, os cabelos arrumados, a expressão preocupada na medida exata. "Amor, ainda bem que você veio cedo", disse ela, correndo para abraçá-lo. "Sua mãe teve mais um episódio." "Episódio?" Henrique largou a chave no balcão. Ela apagou por alguns segundos. Ficou ali, parada, com o olhar perdido. "Acho que tá piorando." Henrique levou a mão ao rosto. "Meu Deus, eu tô cuidando dela como posso", disse Aline, tocando o braço dele com carinho. "Mas tá ficando pesado para mim. Eu fico com medo de não dar conta." Era o tipo de frase que acertava direto onde ela queria, no sentimento de culpa do marido. Henrique respirou fundo. "Desculpa, eu devia estar mais presente. Eu juro que vou organizar meu trabalho." Aline fez uma expressão de "não quero te pressionar", mas continuou. "Eu sei que você está fazendo o melhor, mas sua mãe precisa de atenção constante agora, e ela anda tão confusa. Eu tenho medo dela cair ou se machucar." Henrique a abraçou forte. "Obrigado por tudo que você está fazendo." Rita, que passava pelo corredor, ouviu tudo e sentiu a bile subir pela garganta. Como alguém podia mentir com tanta perfeição? Naquele mesmo dia, Aline chamou Rita na cozinha. "Rita,
Eu preciso falar com você. A faxineira se virou devagar, já esperando o pior. Sim, senhora. Eu notei que você anda se intrometendo demais, disse Aline, cruzando os braços. A dona Olívia está sensível, idosa, confusa. Você não pode ficar contradizendo o que eu digo para ela. A palavra confusa fez Rita travar a mandíbula. Eu só quero ajudar, respondeu cuidadosa. Então ajude ficando no seu lugar. Aline rebateu com firmeza. Eu sou a responsável pela casa e pelo bem-estar da sua patroa. Rita respirou fundo. Só acho que ela não devia estar tão cansada assim. Aline arqueou uma sobrancelha. Ela tem 70 anos. É óbvio que está cansada. Ou você acha que entende mais de saúde do que eu? Rita quase respondeu. Quase. Mas engoliu tudo. O medo ainda segurava sua coragem. Aline encerrou a conversa com uma frase venenosa. Toma cuidado, Rita. Funcionário que se mete onde não deve. Não fica muito tempo numa casa como essa. Foi a primeira ameaça explícita. E ela doeu. No almoço, Henrique preparava um prato para a mãe quando comentou: Aline, obrigada por estar cuidando dela. Eu não sei o que faria sem você. Aline sorriu, modesta. Eu só quero o melhor para sua mãe, amor. E então, casualmente, acrescentou: aliás, você reparou que ela anda esquecendo coisas simples? Como assim? Hoje cedo ela me perguntou 3 vezes qual era o dia da semana. Sério? Sim. E ontem ela confundiu o nome da vizinha. Isso não é normal. Rita ouviu tudo da porta da cozinha e mordeu o lábio, tentando não chorar. Dona Olívia não estava confusa. Ela estava sendo deixada confusa. No final da tarde, aconteceu um detalhe pequeno, mas que mudou tudo para Rita. Ela estava levando roupas limpas para o quarto quando viu Aline sair do cômodo com uma sacola pequena na mão. Uma sacola que Aline rapidamente escondeu atrás do corpo ao notar a presença dela. Que foi, Rita? Perguntou a nora com um sorriso frio. Tá me olhando por quê? Nada, senhora. Só me assustei. Aline passou por ela e desceu as escadas como quem foge de uma cena. Rita entrou no quarto, olhou ao redor. Estava tudo arrumado demais, como se alguém tivesse terminado uma encenação. Foi quando ela viu, em cima da mesa de cabeceira, a xícara usada pela manhã. Ela se aproximou. Havia um resquício seco no fundo, uma mancha bem pequena, quase invisível. Mas Rita reconheceu. Não sabia o nome, não sabia o que era, mas sabia que aquilo não estava ali antes. Aquilo não era chá, não era mel, não era gengibre, não era nada que fizesse sentido. O coração dela disparou. E ali, naquele instante, o fio da coragem começou a nascer de verdade. Porque Rita percebeu que não poderia mais ficar calada. A vida de Dona Olívia estava escorregando por entre os dedos, e a cada xícara nova, a cada dissimulação de Aline, a cada mentira plantada no ouvido de Henrique, o fim ficava mais perto. Muito mais perto do que todos imaginavam. Durante toda a noite, Rita mal conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro, ouvindo cada estalo da casa, cada ranger de madeira, cada passo que ecoava no andar de cima. Ela tinha consciência de que algo terrível estava acontecendo, mas ainda não sabia como provar. E pior, sabia que ninguém acreditaria nela, principalmente Henrique. Ele enxergava Aline como a joia da vida dele, elegante, educada, doce, moderna. Nunca iria imaginar que aquela mulher fosse capaz de algo tão cruel. E era isso que apavorava Rita, porque tudo que Aline fizesse cairia sempre como verdade aos olhos do marido. Na manhã seguinte, quando a casa ainda estava silenciosa, Rita subiu devagar até o quarto de Dona Olívia para ver como ela tinha passado a noite. A idosa estava sentada na cama, recostada nos travesseiros, os olhos fundos, a respiração leve demais, a pele fria. Bom dia, minha querida, Rita sussurrou, ajeitando a manta. Bom dia, respondeu a idosa, quase num fio de voz. Dormi tão mal. A senhora está sentindo o quê? Dona Olívia pensou, respirando fundo. Uma fraqueza,
como se minhas pernas fossem sumir, e essa dor levou a mão ao peito. Essa dor que vai e volta, como se tivesse uma mão apertando meu coração. Rita sentiu o estômago virar. Eu já volto, dona Olívia. Vou preparar algo para a senhora comer, tá? Mas antes de sair, a idosa segurou a mão dela com força surpreendente para alguém tão fraca. Rita, disse baixinho, eu confio em você. A senhora pode confiar mesmo. A faxineira respondeu emocionada. Eu tô com a senhora. No corredor, Rita encontrou Aline subindo as escadas com uma bandeja na mão. Bom dia, disse a nora, com aquele sorriso calculado. Bom dia, respondeu Rita, sem esconder o desconforto. Aline olhou para a porta do quarto de Dona Olívia. Já foi lá? Fui sim. Pois bem, agora é minha vez. Rita fixou os olhos na bandeja. Um copo de suco, uma torrada e uma xícara com líquido claro. O que é isso? Perguntou Rita, sem conseguir esconder a ansiedade. Chá, disse Aline com simplicidade. De camomila, ajuda a acalmar. Mas a cor não era exatamente de camomila. Era um tom mais pálido, quase como diluído. Aline percebeu que Rita observava demais. Algum problema? Não, senhora, mentiu Rita. Mas aquilo ficou marcado na mente dela. Ao meio-dia, Henrique chegou para almoçar. Estava ofegante, visivelmente cansado. Amor, tá tudo bem? Aline questionou, descendo para abraçá-lo. Tive que cancelar 2 reuniões, disse ele. Fiquei preocupado com a minha mãe. Eu entendo, respondeu a esposa, mas estou cuidando dela. Você sabe que pode confiar em mim. Henrique suspirou e beijou a testa da esposa. Eu sei, você é um anjo na minha vida. Rita, passando com uma bandeja, apertou involuntariamente os lábios. Aquela frase ecoou na cabeça dela como um alerta doloroso. Anjo. Aline era tudo, menos isso. Henrique subiu para ver a mãe. Ficou pouco tempo. Quando desceu, seus olhos ficaram marejados. Aline, ela tá tão fraca. Eu sei, amor, disse a nora, passando a mão nas costas dele. Eu também tô preocupada, mas acho que tudo isso vai melhorar. Se você tomar a decisão certa. Rita esticou o pescoço. Decisão? Que decisão? Henrique suspirou fundo. A gente conversa sobre isso mais tarde, disse Aline. E ele concordou com um simples aceno. Rita sentiu um calafrio. Pouco a pouco, Aline ia empurrando o marido para um precipício emocional. O precipício que ela mesma cavava. O resto do dia foi tenso. Rita passou horas observando, anotando mentalmente cada detalhe estranho, cada movimento suspeito. E quanto mais observava, mais certeza tinha. Dona Olívia não estava doente, ela estava sendo enfraquecida, aos poucos, silenciosamente. Até que um momento decisivo chegou. No final da tarde, quando foi limpar a cozinha, Rita abriu o lixo para trocar o saco. Entre cascas de frutas e restos de comida, havia um item que a fez gelar. Um sachêzinho rasgado de um pozinho branco, misturado a um plástico transparente com um rótulo parcialmente arrancado. Ela pegou o item com cuidado, analisando a textura do resíduo. Não era açúcar, não era leite em pó, não era nada comum. Ela reconheceu aquele resíduo. Era parecido com o que tinha visto na xícara no quarto mais cedo. O coração dela começou a bater forte. Meu Deus do céu, murmurou. Era a segunda pista, a segunda marca deixada sem querer. A certeza foi crescendo dentro dela. Aline estava fazendo algo escondido e estava cada vez menos cuidadosa. Se fosse você no lugar da Rita, você teria a coragem de falar. Você arriscaria seu emprego, sua estabilidade, sua vida. Me conta aqui nos comentários. Eu leio todos. Aliás, me diga também de onde você está me ouvindo agora. Eu adoro saber até onde minhas histórias chegam. E claro, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha essa história, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Agora vamos voltar, porque a coragem de Rita estava prestes a ser colocada à prova, de um jeito que ela jamais imaginou. Naquela noite, enquanto arrumava a sala, Rita ouviu algo que mudou tudo. Aline estava falando ao telefone, com a porta entreaberta. Ele já está começando a concordar comigo. Falta pouco. Um silêncio curto.
Sim, sim. Eu já aumentei a dose. Ela mal consegue levantar da cama. Outro silêncio. É claro que eu vou continuar. Ninguém desconfia de nada. Rita encostou na parede, o corpo tremendo. Agora não era mais suspeita, não era mais intuição, era certeza, certeza absoluta. Aline estava envenenando Dona Olívia. E o pior, Henrique estava prestes a tomar a decisão certa, como Aline chamava. Uma decisão que poderia afastar a mãe dele, ou coisa pior. E Rita sabia, se ela não fizesse algo rápido, aquela noite poderia ser a última de Dona Olívia. A casa estava mergulhada num silêncio denso naquela noite. Um silêncio que parecia arrastar pelas paredes, se espalhar pelos corredores e pesar nos ombros de Rita de um jeito quase físico. Ela tinha acabado de ouvir Aline admitir, sem rodeios, sem culpa, que estava aumentando a dose. E aquelas palavras, repetidas na mente dela, tinham gosto de sentença. A partir daquele instante, Rita deixou de ter medo. O que ela sentia agora era pânico real. Pânico pelo que podia acontecer com Dona Olívia. Pânico pelo que podia acontecer com ela mesma, se fosse pega ouvindo o que não devia. Rita se afastou devagar da porta, com o coração martelando no peito. Suas mãos tremiam. A respiração estava presa na garganta. Mas ela não podia parar, não podia desistir. Se não fosse por ela, ninguém mais faria nada. Sim, ela era só uma faxineira, mas era a única pessoa enxergando a verdade naquela casa. No quarto, Aline terminou a ligação e guardou o celular com calma, como se estivesse falando sobre um jantar e não sobre arruinar uma vida. Ela se olhou no espelho, ajeitando o cabelo, conferindo o batom, e sorriu. Não um sorriso feliz, mas um sorriso de alguém que se sentia no controle, de alguém que achava que tudo estava saindo exatamente como ela planejou. Henrique estava se tornando cada vez mais maleável. Aline sabia manipular as emoções dele com precisão cirúrgica. Uma frase aqui, um olhar triste ali, uma mão no ombro, uma palavra preocupada. E pronto, ele cedia. Era fácil. Ridiculamente fácil. Mais tarde, Henrique desceu as escadas devagar, parecendo exausto. Ele encontrou Aline no sofá, lendo uma revista como se fosse a pessoa mais tranquila do mundo. Amor, ele chamou num tom fragilizado. Aline fechou a revista de forma ensaiada e olhou para ele com uma expressão de preocupação imediata. O que foi, querido? Henrique passou a mão nos cabelos. Eu tô preocupado com a minha mãe. Ela tá muito mal. Aline respirou fundo, como se carregasse um peso interno. Eu sei. Também estou. Mas a gente precisa ser realista, Henrique. Sua mãe tá sofrendo. E nós também. Henrique sentou ao lado dela, derrotado. Eu não queria. Meu pai me fez prometer que eu cuidaria dela até o fim. Aline segurou o rosto dele com ternura falsa. Amar alguém também é saber quando já não conseguimos oferecer o que essa pessoa precisa. Mas eu prometi, repetiu ele, quase como uma criança. Promisei, amor. Eu sei, mas a vida muda. As situações mudam. Sua mãe não é mais a mulher forte de antes. Ela está confundindo as coisas, esquecendo do que fez, ficando agressiva às vezes. Henrique a interrompeu. Agressiva? A minha mãe? Aline abaixou os olhos contida. Eu não queria te contar, mas hoje ela me empurrou quando fui ajudá-la a levantar. Henrique arregalou os olhos. Empurrou a minha mãe? Ela suspirou, teatrando vulnerabilidade. Não foi forte, claro, mas foi estranho. Ela nunca fez isso comigo. Eu fiquei com medo dela se machucar. Ela está sem controle das próprias ações. Henrique ficou em silêncio por longos segundos, e foi aí que Aline soltou a frase que ela vinha preparando há dias. Amor, talvez esteja na hora de pensarmos numa clínica. Só até ela se estabilizar. Sua mãe precisa de ajuda profissional e você também precisa descansar. A frase caiu como uma pedra na consciência dele. Henrique não respondeu, mas Aline percebeu que o muro estava rachando. Rita, escondida atrás da porta da sala, ouviu tudo. Clínica, ela sussurrou, sentindo o peito queimar. É isso.
É isso que ela quer. Aline não queria apenas enfraquecer a sogra fisicamente. Ela também queria isolá-la, afastá-la, tirar a voz de quem podia desmascará-la. Colocar Dona Olívia numa clínica significava menos visitas, menos testemunhas, menos perguntas e mais acesso para continuar aumentando a dose. Rita fechou os olhos com força. Ela precisava agir logo. No dia seguinte, a situação piorou. Henrique acordou cedo e preparou café para a mãe, algo que fazia de vez em quando para se sentir útil. Mas quando chegou ao quarto, encontrou Dona Olívia sentada à beira da cama, zonza, as mãos trêmulas. "Mãe!" Ele se aproximou assustado. "O que está acontecendo?" A idosa tentou sorrir, mas saiu torto. Eu tô tão cansada, meu filho. Parece que meu corpo pesa o dobro." Henrique tocou a testa da mãe. "Tá gelada." Rita, que estava entrando no quarto com as roupas limpas, parou na porta, observando a cena. A expressão da idosa era de puro sofrimento, mas seus olhos diziam: "Por favor, me ajuda." "Mãe, eu vou chamar um médico", disse Henrique desesperado. Aline apareceu na porta com uma bandeja. "Amor, calma. É normal em pessoas da idade dela. Aqui, Dona Olívia, preparei um chazinho para te ajudar." Foi quando Rita viu a xícara, a mesma xícara, o mesmo líquido esbranquiçado, a mesma camomila pálida demais. O coração da faxineira saltou no peito. Era o momento exato em que tudo ia ruir, ou ser salvo. Aline se aproximou da idosa com uma doçura falsa. "Beba, sogrinha, vai te fazer bem." Rita deu um passo à frente, sentindo a garganta fechar. Henrique não percebeu nada. Estava focado na mãe. Aline ergueu a xícara, aproximando dos lábios da sogra. Foi quando Rita viu, lá no fundo da xícara, um resíduo branco no fundo, ainda não dissolvido. Era agora, ou nunca. Um pânico quente subiu pela espinha dela. O corpo tremia. Ela sabia que, ao abrir a boca, poderia perder o emprego, ser humilhada, ser expulsa. Mas se ficasse em silêncio, Dona Olívia poderia não sobreviver. E então, Rita respirou fundo, fechou os punhos e se preparou para o grito que mudaria tudo. A cena parecia acontecer em câmera lenta. Aline, vestida impecavelmente como sempre, segurava a xícara com as duas mãos, inclinando-a na direção dos lábios trêmulos da sogra. Henrique, ao lado, nem percebia a gravidade do que estava prestes a acontecer. E Dona Olívia, quase desfalecida, só conseguia piscar lentamente, lutando para manter os olhos abertos. Rita sentia o coração subir até a garganta. Suas mãos ficaram geladas, seu peito apertado. Por um segundo, só um segundo, ela pensou em ficar calada. Afinal, quem acreditaria nela? Ela, uma faxineira humilde, contra uma mulher jovem, bonita, articulada, que sabia exatamente como manipular o marido. Mas então, ao ver Dona Olívia abrir a boca para receber o líquido, algo dentro de Rita simplesmente quebrou. O medo sumiu, o risco sumiu, o emprego sumiu, a vergonha sumiu. O que restou foi puro instinto: proteger. Rita inspirou, sentiu o ar rasgar por dentro. Um grito que pareceu nascer no fundo da alma. "Senhora, não beba isso!" O som explodiu pelo quarto. Foi tão forte, tão inesperado, tão carregado de desespero, que até as paredes pareciam ter estremecido. Henrique virou o rosto na hora, assustado. Aline congelou, literalmente congelou, com a xícara pairando no ar. E Dona Olívia abriu um pouco mais os olhos, surpresa. "O quê?" murmurou Henrique, incrédulo. "Rita, o que é isso?" Mas Rita não parou. Ela deu 2 passos rápidos para dentro do quarto, com as mãos levantadas, como se estivesse prestes a impedir um acidente gravíssimo. "Pelo amor de Deus, não bebe isso, Dona Olívia, não beba!" "Como assim?" Aline respondeu indignada, apertando a xícara. "Ficou maluca, Rita?" Henrique se aproximou da esposa, confuso, tentando entender. "Rita, que falta de respeito é essa? O que está acontecendo?" Rita estava tremendo dos pés à cabeça, mas sua voz não vacilou.
Senhor Henrique, essa xícara não está normal. Eu já vi esse resíduo antes. Tem alguma coisa aí dentro que não devia ter. Aline arregalou os olhos, e por menos de um segundo, só um segundo, seu rosto exibiu algo como pânico, mas ela rapidamente voltou ao papel. Você só pode estar brincando comigo, gritou. Isso é chá de camomila. Você está me acusando de quê, sua louca? Henrique olhou para Rita como se ela estivesse passando dos limites. Rita, você está insinuando que a Aline quer envenenar minha mãe? Eu estou dizendo, respondeu Rita firme, com a voz embargada. Eu vi ela mexendo em coisas estranhas esses dias. Eu vi ela jogando pó fora no lixo. Eu ouvi ela falando ao telefone ontem à noite, dizendo que aumentou a dose. O silêncio que se espalhou pelo quarto foi mortal. Aline sentiu o sangue gelar. Dose? Repetiu Henrique pasmo. Aline, o que ela está dizendo? A nora se levantou tão rápido que quase derrubou a bandeja. O rosto dela ficou vermelho. Era a primeira vez que ela perdia o controle. De verdade. Ela é uma mentirosa, gritou apontando o dedo para Rita. Uma coitada que quer acabar com a nossa família por ciúmes. Ciúmes porque você gosta de mim, Henrique. Ela sempre me olhou torto, sempre quis se meter no nosso casamento. Rita arregalou os olhos. Eu? Ciúmes da senhora? Pelo amor de Deus, eu só estou tentando salvar sua sogra. Dona Olívia tentou falar. Rita, o que está acontecendo? A senhora confia em mim? Não confia? Perguntou Rita, ajoelhando ao lado dela. A idosa tocou na mão dela com esforço. Confio. Henrique passou a mão no rosto, atordoado. Isso é absurdo, completamente absurdo. Mas enquanto ele falava, seus olhos pousaram na xícara. E então ele viu o mesmo que Rita tinha visto, um restinho de pó branco grudado na porcelana. Aline, ele murmurou. O que é isso no fundo da xícara? Aline recuou um passo. É açúcar. Açúcar não fica assim. Ela piscou 2 vezes, depois abriu a boca, mas não saiu som. Henrique sentiu a espinha gelar. Aline, por favor, me diz que isso é açúcar. A nora soltou uma risada nervosa. Henrique, pelo amor de Deus, você vai acreditar em uma faxineira? Rita deu um passo à frente. Então abre sua bolsa, dona Aline. Agora, na frente dele. Aline ficou pálida. Henrique virou o rosto lentamente para ela. Um olhar que dizia tudo. Se não tiver nada a esconder, por que o medo? Aline apertou a bolsa contra o corpo. Eu não vou abrir nada. Isso é invasão de privacidade. Privacidade? Henrique explodiu. A vida da minha mãe está em risco. Ele tentava pegar a bolsa das mãos dela. Aline segurava com força. E Rita assistia tudo com o coração saindo pela boca. Até que Aline deixou escapar um desespero que não tinha mais como esconder. Henrique, por favor, não faz isso. Aquela súplica, aquela quebra na voz. Foi suficiente. Henrique conseguiu puxar a bolsa. Rita colocou a mão sobre a boca. Dona Olívia fechou os olhos como se estivesse rezando, e Aline deu um passo para trás, com o rosto completamente destruído. Porque naquele instante, antes mesmo de Henrique abrir a bolsa, todo mundo já sabia. A verdade estava ali dentro. E nada, absolutamente nada, impediria o que estava prestes a acontecer. Henrique segurava a bolsa de Aline com as 2 mãos, como se estivesse segurando uma bomba prestes a explodir. Seu rosto estava branco, os olhos fixos no objeto como quem encara um abismo. Aline, ao contrário, parecia menor do que nunca, os ombros caídos, o rosto devastado, a respiração curta, quase ofegante. Henrique, ela murmurou, dando um passo à frente. Por favor, não abre isso. A gente pode conversar. Mas a voz dela já não tinha mais força, não tinha mais charme, não tinha mais controle. O que quer que estivesse ali dentro estava prestes a destruir tudo. Rita assistia sem piscar, com o coração batendo tão forte que chegava a doer.
Dona Olívia, fraca na cama, observava com olhos semicerrados, mas atentos. Ela não tinha mais voz para gritar, mas tinha consciência suficiente para entender que aquele momento definia o próprio destino. Henrique respirou fundo, como quem mergulha num lago gelado, e abriu a bolsa. O barulho do zíper ecoou pelo quarto como um trovão. Aline fechou os olhos. Rita deu um passo involuntário, aproximando-se. Henrique começou a tirar os itens um por um. Maquiagem, carteira, documentos, chaves, um frasco de perfume, um creme hidratante, uma caixinha de remédios comuns. Aline abriu os olhos, esperançosa. Tá vendo? Eu não tenho nada para esconder. Isso é uma perda de tempo. Henrique não respondeu. Continuou vasculhando. E então, os dedos dele tocaram algo pequeno, algo frio, algo de tampa branca. Rita sentiu o ar escapar do peito. Henrique puxou o objeto devagar. Um frasquinho transparente, minúsculo, com um pó branco grudado nas laterais. O mesmo frasquinho que Rita tinha visto Aline usar. O mesmo frasquinho que Dona Olívia mencionou sentir o gosto estranho no chá. O mesmo frasquinho que deixava resíduos no fundo da xícara. Henrique ficou em silêncio absoluto. Parecia que o mundo inteiro tinha parado para olhar para ele naquele momento. Ele segurou o frasquinho na altura dos olhos. Aline... Sua voz sai rouca, quase irreconhecível. O que é isso? Aline engoliu em seco. E pela primeira vez, não encontrou palavras. Isso é... Ela gaguejou. É um suplemento, uma... vitamina. Vitamina? Henrique ergueu o frasco no ar. Desde quando vitamina vem sem rótulo? Aline piscou rápido, tentando pensar. Eu arranquei o rótulo sem querer. Sem querer? Foi, sei lá, caiu água. Ai, Henrique, por favor, isso é ridículo. Mas a máscara dela já tinha caído, totalmente. Henrique virou o rosto para Rita, ainda segurando o frasco. Foi isso que você viu? Foi esse o pó que ela colocou no chá da minha mãe? Rita sentiu os olhos encherem de lágrimas. Foi, senhor. Eu vi. Eu juro pela vida da minha mãe. Eu vi isso aqui sendo jogado no chá. Vi ela mexendo. Vi ela escondendo o frasco. E ouvi quando ela disse que aumentou a dose. Aline arregalou os olhos desesperada. Mentira! É mentira! Henrique gritou. Então explica, Aline. Explica o que é isso aqui. Ele chacoalhou o frasco no ar. Aline tentou pegar o frasco de volta no impulso, mas Henrique recuou. E naquele instante, ele viu algo no rosto dela. Algo que ele nunca tinha visto antes. Medo, pânico e culpa. Tanta culpa que ela nem conseguia disfarçar. Henrique abaixou o braço devagar e a encarou profundamente. Henrique, por favor, você estava tentando nem fazer mal para minha mãe? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não é isso. Não é isso. Você não entende. Então me faz entender. Ele gritou, perdendo o chão. Pelo amor de Deus, me faz entender por que tinha isso no chá dela. Por quê? O quarto inteiro ficou em silêncio. E foi então que Aline cedeu. O corpo dela afrouxou. Os joelhos vacilaram. Os ombros desabaram. E a verdade saiu. Não como ela queria, mas como um gemido derrotado. Porque ela queria me separar de você. Henrique parou de respirar. Rita arregalou os olhos. Dona Olívia, na cama, fechou os olhos com tristeza profunda. Ela vivia me criticando, vivia me julgando. Aline continuou soluçando. Ela vivia dizendo que eu era fútil, que eu era mimada. Ela tirava sua atenção de mim. Ela fazia você me questionar, Henrique. Você começou a me olhar diferente por causa dela. Henrique balançou a cabeça, incrédulo. Você tentou envenenar a minha mãe por ciúmes. Aline gritou de volta desesperada. Não era para matar, era só para deixar ela fraca, desorientada. Eu juro, eu só queria que ela dependesse menos de você, que você visse que ela precisava de cuidados, que você percebesse que seria melhor colocar ela numa clínica. Só isso. Henrique pareceu levar um soco no estômago. Só isso, ele repetiu num sussurro quebrado. Só isso.
Aline chorava sem parar, agarrando o ar. Eu te amo, Henrique. Eu fiz isso por nós dois. Eu só queria a sua atenção de volta. Eu só queria... Ela soluçou alto. Eu só queria garantir nosso futuro. Henrique jogou o frasco no chão. Ele nunca pareceu tão destruído. Você acabou com o nosso futuro, ele disse, com a voz baixa e firme. Você destruiu tudo, Aline. A nora caiu de joelhos, chorando desesperada. Rita tinha lágrimas nos olhos, mas não por pena. Era pela dor que aquela revelação causava em Dona Olívia. A idosa chorava em silêncio na cama. Chorava não pela própria saúde, mas pela traição do filho, pela ilusão quebrada, pela frieza de uma mulher que ela tentou acolher. Henrique virou de costas para Aline e disse sem olhar: eu não posso perdoar isso. Eu não posso ficar ao lado de alguém que faria isso com a minha mãe. Aline caiu ainda mais, segurando o peito como se tivesse levado um golpe. E ali, naquele chão frio do quarto, o casamento terminou. A verdade venceu e a máscara desabou. O silêncio que tomou conta do quarto depois da confissão de Aline era quase palpável. Como se o ar tivesse engrossado, como se cada objeto ali dentro estivesse tentando compreender o tamanho do estrago. Rita respirava devagar, ainda processando tudo. O corpo dela tremia, não de medo, mas de tensão acumulada, de alívio, de coragem que tinha finalmente explodido para fora. Henrique, por outro lado, parecia ter envelhecido 5 anos em poucos minutos. Ele olhou para a mãe, deitada, frágil, com as mãos magrinhas tremendo, e sentiu um nó subir pela garganta. Mãe, ele sussurrou, se aproximando e tocando a mão dela. Me perdoa. Eu falhei com a senhora. Eu devia ter visto isso antes. Dona Olívia apertou a mão dele com leveza. Meu filho, amor verdadeiro às vezes é cego, ela murmurou. Mas não é tarde demais. Henrique chorou baixinho, apoiando a testa na mão da mãe. Aline observava a cena. Seu choro era devastado, mas não havia mais nada que pudesse salvá-la. O que ela tinha feito não era só um erro, era uma ferida, profunda, calculada e irreversível. Depois do choque, veio a ação. Rita rapidamente explicou tudo o que tinha visto nos últimos dias. As mudanças na rotina, a xícara suspeita, o pó no lixo, a ligação telefônica, a frase sobre aumentar a dose. Henrique juntou cada peça, cada detalhe, cada silêncio, e a narrativa ficou clara como água. Eu preciso chamar ajuda, ele disse com firmeza. Rita assentiu. Chame um médico para Dona Olívia e um advogado. Ela precisa se proteger. Henrique fez exatamente isso. Ligações foram feitas, profissionais chegaram, exames foram colhidos, a polícia foi acionada. Aline desabou ao ouvir a sirene chegando na porta. Tentou correr, tentou pedir perdão, tentou se agarrar na barra da calça de Henrique, mas ele apenas se afastou. Aline, acabou. Amor, por favor, não faz isso comigo, eu te amo. Quem ama não envenena a mãe do outro, ele respondeu seco. Os policiais a levaram sem resistência, e o que ficou ali foi o vazio, o eco de um casamento destruído, e a certeza de que a verdade finalmente tinha vencido. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Henrique ficou ao lado da mãe durante o tempo inteiro no hospital. Exames confirmaram o que Rita suspeitava. Uma substância ilegal estava, de fato, sendo usada para enfraquecer Dona Olívia. Não era forte o suficiente para matar rapidamente, mas era forte o suficiente para causar confusão, fraqueza, instabilidade e, com continuidade, levar a um colapso. Rita se sentia partida. Se eu tivesse falado antes, ela murmurava para si mesma. Mas Dona Olívia a interrompia sempre que podia. Você salvou minha vida, minha filha. Não se culpe por aquilo que você teve medo de enxergar antes. O mal é silencioso. E você foi a única que abriu os olhos. Henrique também não economizou gratidão. Um dia, ele apareceu no quarto com uma expressão emocionada e disse: Rita, minha mãe está viva por sua causa. Eu nunca vou conseguir pagar o suficiente. Ela corou, humilde.
Eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria. Não, ele respondeu. Muitas pessoas teriam se calado. Muitas teriam ignorado. Você não. Você protegeu alguém que nem é da sua família. Isso é grandeza, e naquele momento, Rita percebeu que sua coragem tinha mudado não só o destino da idosa, mas o de toda aquela casa. Aline foi processada. O casamento foi dissolvido. E Henrique jurou para si mesmo que jamais deixaria alguém manipular sua relação com a mãe novamente. Ele reorganizou a própria vida, tirou um tempo do trabalho, cuidou das emoções, reconheceu erros e reconstruiu laços. A ferida ia demorar para cicatrizar, mas ele finalmente estava presente, de verdade. E Dona Olívia, mesmo ainda frágil, recuperava lentamente a força, a lucidez, a alegria de viver. Um dia, ela olhou para Rita e disse: "Você agora faz parte da nossa família." Dona Olívia... Rita sorriu emocionada. "Obrigada, de verdade." No fim das contas, aquela casa passou por um terremoto, mas das rachaduras nasceu luz. Henrique aprendeu a enxergar além das aparências. Dona Olívia ganhou mais anos de vida e dignidade. E Rita descobriu que coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que é certo, mesmo tremendo. E talvez seja exatamente isso que essa história deixa de mais precioso. O certo sempre encontra um jeito de se revelar, mesmo quando o errado parece dominar tudo, mesmo quando o silêncio parece mais seguro, mesmo quando a verdade parece pequena. A verdade vence, sempre. Agora, antes de você ir, deixa eu te dizer uma coisa com carinho. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me acompanhar. Isso significa que você tem um coração atento, e histórias como essa só existem porque alguém como você está aí, ouvindo cada detalhe. Se inscreve no canal, porque é isso que me permite continuar trazendo mais histórias emocionantes como essa. Deixa o like, porque ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas. E compartilha com alguém que ama histórias fortes, reais e transformadoras. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se vê na próxima história.